pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, sou professor de História. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje? Olha só o tema da nossa aula aparecendo aí na sua telinha. Objeto de conhecimento, povos da antiguidade na África, egípcios no Oriente Médio mesopotâmicos e nas Américas pré-colombianos. Detalhamento: a civilização do Oriente, organização política, econômica, social e cultural. Isso mesmo. Estão preparados para essa viagem na história de hoje? Então, vamos lá, vamos embarcar comigo e vamos iniciar a nossa aula. Então vamos lá, turminha. Hoje nós vamos falar de um povo muito importante para a história também, que deixou um legado, deixou uma contribuição aí para a história da humanidade, e esse povo que existe aí até os dias atuais, a herança desse povo estão aí presentes até os dias atuais. É dos hebreus que nós vamos falar, olha só. Os hebreus, uma viagem antiga, olha só. Os hebreus, galerinha, são um povo muito antigo, com uma história empolgante. No começo, eles estavam ali na Mesopotâmia, mas Deus os chamou para ir para um lugar chamado de Canaã. E lá começou uma grande aventura para eles. Depois, eles acabaram indo para o Egito, liderados por um cara importante que vai trazer ali uma grande contribuição para aquele povo, Moisés. E depois fugiram de lá de uma forma emocionante, atravessando o Mar Vermelho. Olha só que aventura! A história dos hebreus tem três partes importantes. A dos fundadores da família, que é o período ali que nós vamos conhecer na história como o período dos patriarcas. Vamos ter ali um momento dos líderes especiais, que eram chamados de juízes, e dos tempos em que tiveram seus próprios reis, o período da monarquia, olha só. Mas nem tudo sempre foi fácil. Lá pelo ano 1 depois de Cristo, depois de muitos problemas que eles enfrentariam para se estabelecer e ocupar ali na região onde eles vão ficar durante um longo período, eles tiveram problemas com os romanos, que os romanos acabariam estando ali, iriam dominar aquela região, e no ano 1 depois de Cristo, eles iriam precisar sair de suas terras para se proteger, chamando esse período de diáspora. Assim ficou conhecida a saída do povo hebreu daquela região. E quando eles se espalharam por diferentes lugares do mundo, esse período é que nós chamamos de diáspora, foi assim que ficou conhecido na história. Então, olha só para a gente ter uma ideia de como a história dos hebreus é incrível, começa lá na Mesopotâmia, passa por Canaã e pelo Egito, enfrenta desafios nos tempos dos romanos, e essa jornada acabou deixando um legado importante para todos nós. E é justamente essa história que nós vamos conhecer a partir de agora, mais detalhadamente, cada momento dela na história ali dos hebreus, tá bom? E para começar, a gente vai falar aí do grande legado que os hebreus deixaram, que os hebreus contribuíram aí para a história, que é a questão da religião. Olha só, a religião, pessoal, ela desempenhou um papel fundamental no processo de união do povo hebreu, tornando-se o elemento mais significativo na formação do seu estado inicial, tá? Do seu estado. Inicialmente, olha só, os hebreus eram politeístas, tá? Os hebreus, eles eram politeístas, mas ao longo do tempo evoluíram para o monoteísmo, tá? Acabaram evoluindo para o monoteísmo, adotaram Jeová como seu único Deus. Olha só, o que isso quer dizer, pessoal? Os antigos hebreus, eles eram um grupo, então, de pessoas que acreditavam em muitos deuses.
O que chamamos isso de politeísmo. Quando as pessoas acreditam em muitos deuses, tem vários deuses, nós chamamos de politeísmo essa prática. Isso significa que eles tinham várias divindades em que acreditavam e adoravam. Com o tempo, algo importante aconteceu e eles começaram a acreditar apenas em um Deus. Uma ideia chamada de monoteísmo, tá? Esse Deus único tinham diferentes nomes, entre eles Jeová, como o professor já falou aqui, né? E essa mudança de muitos deuses para apenas um teve um grande impacto na vida dos hebreus, e isso acabou os unindo ainda mais como uma comunidade e influenciou muitas coisas em sua sociedade, como suas leis, suas tradições e até mesmo a forma de como eles governavam o seu país. Imagina você que antes eles tinham várias ideias sobre como o mundo funcionava, mas agora que eles adotaram o monoteísmo, eles passariam a concordar em uma só, que era a existência de um único Deus. Isso os ajudou a se sentirem mais unidos e fortes como um povo. Essa crença, galerinha, em um Deus único, acabou também influenciando aí outras religiões. Olha só, a gente tem aqui alguns elementos de outras religiões que vão ser influenciados. O cristianismo, o judaísmo, iriam ser a religião muçulmana, iriam ser religiões que iriam ter aí essa influência do povo hebreu, principalmente essa questão da crença no monoteísmo, de um Deus único, tá? Então a gente vai ver que, de certo modo, a influência também vai se refletir em outras religiões, em outros povos ao longo do tempo, tá? Porque é importante a gente destacar que esses princípios que vão nortear ali a questão da religião do povo hebreu acabaria servindo como base para o cristianismo e para o islamismo também, tá? E olha só, entre os rituais e crenças dos hebreus, nós podemos citar o seguinte: a santificação do sábado, tá? A gente vai ter aqui, olha só, a santificação do sábado, considerado o 7º dia da criação do mundo. Os hebreus achavam, turminha, que o sábado, que é o 7º dia da semana, muito especial. Eles pensavam que era o dia em que Deus descansou depois de criar o mundo. Durante o sábado, eles faziam coisas religiosas, descansavam e se divertiam junto. Isso através da questão do sábado, né? Entre esses rituais, a gente vai ter a santificação do sábado, tá? Vamos ter também a comemoração da Páscoa, tá? Olha só, a comemoração da Páscoa faz parte aí da crença dos hebreus, tá? A comemoração da Páscoa para relembrar a libertação da escravidão e a sua saída do Egito. Olha só, a Páscoa era uma festa muito especial para os hebreus. Eles a celebravam para lembrar quando foram libertos da escravidão no Egito. Durante essa festa, faziam rituais como comer cordeiro e tirar o fermento do pão para simbolizar liberdade e começo de novo, tá? Vamos ter aí também, olha só, o Pentecostes, que comemora o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés, tá? Essa festa era para comemorar quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai. Os 10 mandamentos eram como regras importantes para os hebreus viverem bem. O Pentecoste, turminha, era uma época de alegria e renovação da relação entre Deus e o povo de Israel. E essas tradições eram muito importantes na vida dos hebreus. Elas ajudavam a fortalecer quem eles eram como povo, tá bom? Então, é importante a gente conhecer aí um pouquinho também desses rituais e crença na questão da religiosidade do povo hebreu, certo? Continuando, olha só. A origem, olha só. O relato bíblico afirma que os hebreus tiveram origem com o patriarca Abraão. Abraão era um pastor seminômade que vivia na cidade de Ur, acho que é assim,
localizada na Mesopotâmia. Então, tudo começaria com um homem chamado Abraão. Ele era um pastor que cuidava de ovelhas e vivia ali numa cidade da região da Mesopotâmia, tá? Abraão costumava levar suas ovelhas de um lugar para o outro em busca de lugares bons para elas comerem. A partir de Abraão, os hebreus começaram a se juntar e formar aí sua própria comunidade. E eles seguiram caminhos especiais que os levaram a se tornar um povo muito importante na história. Então, Abraão foi como o começo de tudo para o povo hebreu. Olha só, segundo a narrativa, Abraão teria recebido uma profecia de Deus, conhecido como Jafé, pelos hebreus. Deus então prometeu a Abraão uma terra e uma grande descendência se ele deixasse a Mesopotâmia e passasse a adorar somente esse Deus único. Então, de acordo com a história, né, Deus acabaria conversando com Abraão e falando para ele, fazendo uma promessa e dizendo que se Abraão deixasse a região da Mesopotâmia, aquela região que ele ocupava, e passasse a adorar somente a ele, Deus então daria a ele uma terra especial e ele teria muitos descendentes. Foi uma promessa importante que Deus fez a Abraão e isso fez com que Abraão confiasse então em Deus e seguisse o que Deus havia ordenado ali, o que Deus havia lhe pedido. Então a gente vai ver que Abraão vai começar uma longa trajetória, uma longa caminhada. Olha só, a gente tem aqui um mapa que vai mostrar, descrever aí o caminho. Olha só, após receber um chamado de Deus, Abraão então liderou uma migração dos hebreus na região da Mesopotâmia para Canaã, que é atualmente a região da Palestina. Os hebreus acabaram se fixando ali no Vale do Rio Jordão, que possuíam terras mais férteis. Canaã era uma região fértil e abundante, com terras boas para a agricultura e a pecuária. Isso era importante para os hebreus, que eram um povo seminômade, que vivia da agricultura e da pecuária, tá? E após, então a gente vai ver que Abraão, então, iria trilhar esse caminho, levando o povo para a região da terra prometida, as terras de Canaã, né? Olha só, mesmo na nova terra, os hebreus tiveram seu estilo de vida, mantiveram ali o seu estilo de vida seminômades, baseando-se na agricultura e na pecuária, tá? Essa fase da história hebraica é conhecida como fase dos patriarcas. Olha só, mesmo depois de chegar então à nova terra prometida por Deus, os hebreus continuaram então com seu estilo de vida seminômades, tá? Isso significa que eles se moviam então de um lugar para o outro em busca de pastagens para seus animais, terras férteis para cultivar a região que Deus lhes entregou. Eles se baseavam principalmente na agricultura, cultivando plantações, e na pecuária, criando animais, tá bom? Essa parte da história dos hebreus é o que nós vamos chamar de fase dos patriarcas, porque ela era liderada por figuras como Abraão, Isaque, Jacó, que ficaram conhecidos como patriarca do povo hebreu. Durante essa fase, os hebreus começaram então a formar a sua identidade, tá? Então a gente vai entrar agora na fase dos patriarcas, né? Na fase aí do povo hebreu, conhecida como os patriarcas, que vai ser esse momento em que eles vão ter como líder aí as principais, 3 nomes importantes como patriarcas neste contexto. Olha só, vamos ter aí Abraão, Isaque e Jacó, tá? São 3 nomes que se destacaram nesse período. Abraão é considerado patriarca fundador dos hebreus. Ele é o pai de Isaque e Isaque, que é o pai de Jacó. Isaque é o segundo patriarca dos hebreus e ele é o pai de Jacó. E Jacó é o terceiro e último patriarca dos hebreus, certo?
Continuando, olha só, Jacó é o pai, então, das 12 tribos de Israel, que são a origem do povo judeu. Durante o período do patriarcado, os hebreus decidiram migrar para o Egito, motivados aí pela escassez de alimento em toda a Canaã. Olha só, Jacó, então, turminha, ele é um dos patriarcas importantes dos hebreus. Ele é conhecido como o pai das 12 tribos de Israel. Essas tribos, que a gente vai ver mais lá na frente, são as origens do povo judeu. Durante o tempo em que os hebreus estavam vivendo como povo nômades, houve uma época em que a falta de comida em Canaã acabou motivando eles a tomar a decisão importante de ir para onde? Para o Egito, tá? Então, eles acabaram indo para o Egito em busca de alimentos, visto que lá na terra que Deus havia prometido para eles, estava ocorrendo aí uma escassez. E isso vai ter um impacto gigantesco na formação de sua identidade e na história que segue aí do povo hebreu. Olha só, o Egito, por sua vez, diferente do Canaã dentro daquele contexto, era uma terra fértil, por causa da contribuição ali do rio Nilo, tá? Que inundava regularmente, deixava o solo rico em nutrientes. Essas inundações acabavam fornecendo nutrientes para as plantações, o que tornava a agricultura no Egito muito próspera. Então, o Egito não estava passando por dificuldade, com escassez de alimento, com falta de comida para o povo. E aí o Egito, então, também não costumava enfrentar a escassez de alimentos como outras regiões, tornando-se um lugar atraente para o povo hebreu que buscava melhores condições de vida ou de sustentar ali a população que estava passando por dificuldades naquela região, certo? E aí começa uma nova fase do povo hebreu. A gente vai iniciar aí a fase da escravidão no Egito. Olha só, a chegada dos hebreus ao Egito coincidiu com o período em que os Ixos, povo de origem semita, assim como os próprios hebreus, dominavam a região, tá? Os hebreus passaram a ser escravizados depois que os egípcios expulsaram os Ixos, povo de origem semita, depois que os egípcios expulsaram os Ixos. Segundo relatos bíblicos, Moisés teria liberado os hebreus na fuga e travessia do deserto a pé. Então a gente vai ver que os hebreus passaram a ser escravizados pelos egípcios após a expulsão dos Ixos da região. E aí, segundo os relatos bíblicos, Moisés teria liderado os hebreus na fuga e travessia do deserto a pé. Mas essa fuga não foi tão fácil assim, não. Antes do povo egípcio liberar, antes de Faraó liberar ali o povo hebreu da região do Egito, iriam chegar ali as 10 pragas, né, que a gente conhece na história bíblica, as 10 pragas do Egito. Olha só, a gente vai ter aí, então, conforme a narrativa bíblica, os hebreus receberam a ajuda de Deus, foram enviadas, então, 10 pragas ao Egito, até que o faraó concordasse em libertar os escravos. Posteriormente, arrependido, o faraó acabaria perseguindo os hebreus. Deus iria abrir, segundo a narrativa bíblica, o Mar Vermelho para permitir o povo passar. E apesar da promessa de uma viagem que deveria durar apenas 40 dias para a Palestina, devido à teimosia do povo contra seu Deus, resultou aí uma jornada que durou mais de 40 anos, né? Continuando, olha só. Durante o Êxodo, Moisés teria recebido as tábuas da lei de Deus que continham os 10 mandamentos, que eram um conjunto de princípios éticos para orientar os hebreus em sua conduta. Esses mandamentos desempenharam um papel crucial na formação da ética e da identidade religiosa do povo hebreu. Durante o Êxodo, pessoal, é este momento em que o povo hebreu
está saindo do Egito, tá? Está fugindo do Egito, voltando para as suas terras prometidas. É nesse momento em que, nessa caminhada, que Moisés recebe aí as tábuas da lei de Deus, onde vamos ter os 10 mandamentos, certo? Continuando, olha só, a gente vai ter, então, o Êxodo, que foi a migração dos hebreus do Egito de volta para Canaã, e essa migração ficou conhecida como Êxodo, como o professor falou, Êxodo. Quando os hebreus chegaram a Canaã, encontraram a terra povoada ali pelos cananeus, que eram povos originários da região, e também pelos filisteus, certo? Continuando, olha só, a gente vai ter, então, depois de um certo tempo, um conflito dentro da região. A narrativa bíblica conta que a região teria sido conquistada em uma campanha militar feita sob a liderança de Josué. Nessa campanha, a região seria integralmente conquistada de novo pelos hebreus e dividida em 12 tribos que passariam a ocupar uma parte distinta da região. Aqui a gente tem um mapa que mostra como ficou ali a divisão de Israel naquele período ali pelo povo hebreu, como ficou aquela região da Palestina, essa região aqui do mapa, como ela ficou dividida com as 12 tribos que vão se estabelecer ali naquele momento, tá? Olha só, depois nós vamos ter o período dos juízes, ó. Os juízes eram líderes militares e religiosos que defendiam o povo hebreu de seus inimigos. Eles também eram responsáveis por resolver conflitos internos e promover a justiça. Olha só, a gente tem aqui a figura dos juízes mais importantes naquele contexto, que foram Josué, Débora, Salomão e Samuel. Josué foi o líder que liderou os hebreus na conquista de Canaã. Débora foi uma juíza que liderou os hebreus na vitória contra os cananeus. Sansão foi um juiz que lutou contra os filisteus. E o último juiz hebreu foi Samuel, que foi o responsável por inaugurar a monarquia hebraica com a coroação de Saul. Olha só, para lutar contra os filisteus, as 12 tribos hebraicas decidiram então se unir sobre um mesmo chefe, que foi Saul, e ele acabou sendo proclamado rei dos hebreus e formou aí o reino de Israel. Aí a gente inicia um novo período da história do povo hebreu, que é o período monárquico. O período monárquico é a terceira fase da história do povo hebreu. É nessa fase que os hebreus formam um reino unificado, agora governado por um rei, tá? Os reis hebreus, eles eram responsáveis por defender o povo hebreu de seus inimigos, promovendo o desenvolvimento econômico e cultural e preservar também a religião judaica. A gente tem aqui, olha só, a figura de alguns dos reis mais importantes da fase monárquica. A gente tem o rei Saul, depois a gente tem o rei Davi e o rei Salomão. Saul foi o primeiro rei dos hebreus, Davi foi o rei que unificou o reino hebreu e expandiu as suas fronteiras, e Salomão foi um rei que construiu o Templo de Salomão, certo? Então a gente tem aqui a figura desses 3 monarcas, desses 3 reis hebreus que foram importantes para a história do povo hebreu. Continuando, olha só, a história do povo hebreu é uma história, então, como a gente pode perceber, de lutas e conquistas. Os hebreus são um povo resiliente que sempre soube superar os desafios. E como a gente viu na aula, não foram poucos, né? Olha só. Após a morte de Salomão, o reino hebreu se dividiu em Israel, com 10 tribos, e a capital em Samaria, e Judá, com 2 tribos, e a capital em Jerusalém. Os hebreus em Judá passaram a ser chamados de judeus, marcando aí o início de uma nova fase importante na história. Aí a gente tem um mapinha que mostra para vocês, olha só, como ficou dividida a região entre o reino de Israel e o reino de Judá, como vocês podem observar aqui no mapa de vocês, tá bom? Continuando,
A gente vai ter um outro período da história do povo hebreu que seria conhecido como o cativeiro da Babilônia. Olha só, durante o cativeiro da Babilônia, que ocorreu após os hebreus serem subjugados pelos assírios devido à divisão do reino, Jerusalém foi devastada sob o comando do rei assírio Nabucodonosor. Então a gente vai ver que essa divisão do reino acabou enfraquecendo, fazendo com que eles fossem invadidos pelos assírios sob o comando do rei Nabucodonosor, e eles acabaram entrando numa nova fase que seria conhecido como cativeiro da Babilônia. Olha só, muitos hebreus foram levados como escravos para a Mesopotâmia, constituindo um doloroso capítulo na história do povo hebreu. A escravidão perdurou até o ano de 539 a.C., quando Ciro I da Pérsia conquistou a Babilônia, resultando na libertação dos hebreus, tá? Então a gente vai ver a libertação deles acontecendo quando Ciro I da Pérsia conquista a região da Babilônia e então liberta os hebreus que estão ali como escravos, prisioneiros na região da Babilônia, tá? Nós vamos ver, olha só, que após retornarem à Palestina, acabariam reconstruindo o Estado hebraico na região de Judá, mantendo-se sob o domínio persa. Então, eles vão poder ali reconstruir o Estado hebraico na região, mas vão estar sob o domínio dos persas que vão controlar aquela região. Os conquistadores seguintes foram os macedônios, que acabariam chegando àquela região, ocupando e dominando, e os hebreus caem ali sobre o domínio dos macedônios, e mais tarde, por fim, chega o povo romano, que também acaba dominando a região, e o povo hebreu acaba ficando ali sobre o domínio dos romanos na região. E a história prossegue com um evento crucial. Durante o reinado do imperador Tito, em 70 d.C., imperador romano, quando o exército romano devastou Jerusalém, acabou levando a dispersão dos judeus para outras regiões. E aí este período ficou conhecido como a diáspora, que é quando os judeus são colocados para fora daquela região ali do Oriente Médio, são expulsos dali daquela área, não podem mais ficar ali, e isso acontece porque o imperador Tito, lá por volta do ano de 70 d.C., expulsa eles dali. Após esse acontecimento, nós vamos ver que a antiga Palestina foi ocupada por diferentes povos, destacando-se a presença árabe na Idade Média. Então a gente vai ver ali que a região ela passa a ser ocupada por outros povos que ocupavam aquela região, e o povo hebreu, estava aí disperso pelo mundo, vivendo em outros países, em outros lugares do mundo, não poderiam estar ali. Mas a gente vai ver que, com o passar do tempo, a história vai mostrando para a gente que eles começam a migrar para lá de novo aos poucos, e aí vários acontecimentos na história vão marcar aí o povo hebreu, vão marcar aí o povo judeu, que vão ter grandes conflitos pelo mundo afora. Na Segunda Guerra Mundial, eles são duramente perseguidos, mas quando acaba ali a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a garantia ali, é garantido ao povo judeu, o povo hebreu, aquele povo que ocupava aquela região desde Abraão, eles agora iriam poder retornar. Desde quando Roma os expulsou de lá, eles não poderiam voltar para lá, não poderia mais existir ali o Estado hebreu, o Estado judeu, o Estado do povo de Israel e tal. Mas, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver aí eles podendo retornar, porque seria criado o Estado de Israel, onde esse povo poderia retornar para a região. Olha só, apenas em 1948, por meio de uma decisão das Organizações das Nações Unidas, a ONU, os judeus, conseguiram estabelecer o Estado de Israel, reunindo-se novamente como uma entidade independente. Contudo, essa criação desencadeou conflitos persistentes na região,
os quais perduram até os dias atuais. Então, mesmo com o retorno do povo para aquela região, onde eles puderam ocupar ali de novo a área onde eles estavam estabelecidos durante um tempo, desde a época de Moisés, foram expulsos, puderam voltar a partir da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceram de novo ali dentro da região, mas o fato deles terem voltado para lá não significava que iriam viver ali tranquilamente. Hoje existem diversos conflitos, a gente tem acompanhado de forma constante nos noticiários de TV os conflitos que envolvem ali o povo de Israel, o povo da Palestina, todos aqueles conflitos estão têm pontos ligados com este passado tão interessante do povo de Israel, do povo hebreu, do povo judeu ali. Certo, turminha? Então, o professor Aberson vai ficando por aqui. A gente se encontra aí numa próxima aula.